Então, iniciaremos a aula para o curso do Aprendizes do Evangelho e é o epílogo da Missão Planetária de Jesus. E vamos fazer uma sequência de 4 aulas: a última ceia, lava-pés, anúncio da traição de Judas e a despedida. Vamos começar agora com a última ceia. E nós iniciamos, com primeiro dizendo a bibliografia da aula, dos 4 assuntos que nós tiramos em Redentor, Edgar Armond, capítulo 38 e 39, o livro, do curso de Aprendiz do Evangelho, a 11ª aula, da página 153 a 159, do livro Boa Nova, Humberto de Campos, através das mãos mediúnicas de Chico Xavier, o capítulo 24, 25 e 26, e do livro Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, o capítulo 26, página 234. A última ceia será o primeiro assunto que nós vamos abordar. E nós tiramos do Evangelho dos Humildes, certo? Vamos falar primeiro sobre a preparação da última ceia, que está em Mateus, capítulo 26, do versículo 17 a 19, Marcos, capítulo 14, do versículo 12 ao 16. Então vamos lendo, começando pelo 17 de Mateus, no capítulo 26, E no primeiro dos dias em que se comem os pães asmos, vieram ter com Jesus os seus discípulos, dizendo: Onde queres tu que te preparemos o que se há de comer na Páscoa? Versículo 18. E disse Jesus: Ide à cidade, à casa de um tal, Marcos fala, certo homem trazendo um cântaro de água, e diz-lhe: O meu tempo está próximo. Em tua casa quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E fizeram os discípulos como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. E o versículo 20. Chegada, pois, a tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Então, primeiro nós vamos falar sobre a preparação. Vamos lá. Pães asmos, ou também chamado de ázimo, ou matzá em hebraico. É um tipo de pão assado, sem fermento, feito somente de farinha de trigo e água, ou de outras farinhas, como outros cereais, como por exemplo aveia, cevada e centeio. É um pão de trigo e água, certo? A tradição de não comer fermento na Psach ou Páscoa é porque esta festividade celebrava a saída da escravidão do povo judeu no Egito. É uma viagem a qual os judeus não tiveram tempo de deixar aquele pão fermentar. A pressa para sair, do Egito na noite da libertação, eles não tiveram tempo de deixar o pão levedar. E ainda tinha umas ervas amargas que lembravam como os egípcios haviam tomado a amarga vida dos hebreus com duros trabalhos. Está lá em Êxodo 1:14. Então, aqui é só para a gente entender, desse pão. A Páscoa cristã é diferente, a gente celebra a ressurreição de Cristo, mas a Páscoa dos judeus está referindo à saída do Egito. Por isso que o pão estava sem fermentar, sem levedar, por causa da pressa da libertação. Edgar Armond, no livro O Redentor, de acordo com o Torá, diz ele, o matzot, que é outro nome desse pão asmo, ele dizia que é um pão chato que eles comiam com carne de carneiro, e o seder, com S, é uma bebida composta de vinho e ervas. Então, eu apanhei nesses 2 assuntos para que nós entendêssemos, ficássemos com essa ciência do que significa esse pão asmo que era alimentado, que é uma forma, de relembrar, e é uma festividade dos judeus com relação à libertação do Egito. Antônio Luiz Saião, em livro da Elucidações Evangélicas, ele explica que Jesus tinha a presciência, a visão à distância. Por isso ele sabia que aquele homem tinha um cântaro de água que lá iria ser realizado a última ceia. Finalizado a preparação, vamos para a ceia, a última ceia propriamente dita,
que está em Mateus, no capítulo 26, do 26 até o 30, e está em Lucas, no capítulo 22, do 19 ao 23. Eu escolhi o Evangelho dos Humildes e escolhi Mateus, porque o Evangelho dos Humildes ele só fala sobre Mateus, né? Então, o versículo 26. Estando eles, porém, ceando, tomou Jesus o pão e o benzeu, e partiu, e deu a seus discípulos, e disse: Tomai e comei, este é o meu corpo. No versículo 27. E tomando o cálice, deu graças e deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos. Então, todos comeram do mesmo pão e todos comeram do mesmo cálice. Beberam do mesmo cálice, né? E no versículo 28, porque este é meu sangue de uma nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão de pecados. O Evangelho dos Humildes, Eliseu Gonatti, nos diz que na antiga lei de Moisés, quando se consumava o sacrifício da Páscoa, eles comiam carnes de várias vítimas, de vários animais sacrificados. E eles entendiam que o aspergisse, ou vamos dizer, borrifar, né, o povo com o sangue desses animais, né, o que aconteceria? Eles seriam purificados. Era uma cerimônia material adequada aos espíritos da época. Jesus seria agora a vítima, né, de uma nova doutrina que ele trouxe à terra. Simbolicamente, ele oferece a sua carne e o seu sangue a seus discípulos, demonstrando-lhes que seu sacrifício era para que o evangelho fosse consolidado nos corações das criaturas humanas e desse um fim, né, à morte dos animais, mostrando que não era o borrifar do sangue que purificava ninguém. Então ele deu o sacrifício da sua carne, do seu sangue, já que essa era a mentalidade, como sendo a última para purificar. Mas a purificação é através do quê? De trazer o evangelho para o nosso dia a dia. De nós também usarmos desse evangelho, experienciarmos essas virtudes que ele nos ensinou, certo? Daí por diante, o sangue de animais não mais remiria ou iria purificar ninguém, e sim a fidelidade aos preceitos evangélicos. Já Antônio Luiz Saião, no Elucidações Evangélicas, né, ele nos fala que a última ceia feita na Páscoa, onde todos estavam assentados à mesa, seria o simbolismo da fraternidade universal. Olha como ele traz essa explicação, uma comunhão entre os homens, onde todos os 12 discípulos estariam sentados à mesa. Para nós, né, seria exatamente esse símbolo de toda a humanidade sentados à mesa, né? Todos os homens em comunhão, devendo todos se servir igualmente do mesmo alimento. Por isso que ele dava o mesmo pão, né? O mesmo alimento, e beber do mesmo cálice. O pão é o mesmo para todos. Por quê? Pois é o sacrifício do Salvador para servir de exemplo a todos. E esta ceia deixou o exemplo da comunhão com os nossos irmãos transviados, porque Jesus fez essa ceia com os 12 discípulos, e lá entre eles estava a ovelha desgarrada, que mais tarde o bom pastor carrega aos ombros e reconduz essa ovelha desgarrada ao aprisco. Embora soubesse ele, né, que alguém ali o haveria de trair, que era o discípulo prevaricador. Isso é tudo palavras do Antônio Luiz Saião, né? O mestre permite que Judas se sente à mesa com os 11 discípulos fiéis. E no seu derradeiro momento teve para Judas, como para todos que o insultaram, que o flagelaram, palavras de perdão. E ele diz ao Pai: perdoa-lhes, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Então, o autor nos fala que cristãos, né, quem quer que sejais, romanos, gregos ou protestantes, praticai o ato material com as exigências do vosso coração, com os hábitos da vossa infância, que se a isso vos impele. Então, ele está dizendo que se a gente quiser continuar, né, fazendo essa cerimônia material, né, mas ele diz, é a infância nossa, continue fazendo, não tem problema, mas
o autor nos fala: não esqueçamos que a ceia pascual, em memória ao Mestre, melhor seria uma prece de coração, com atos de uma vida íntegra, pura, humilde, ativa, consagrada ao bem de todos os membros da grande família humana. Essa seria a melhor maneira de nós, botarmos a memória do Mestre nessa ceia pascual. O sangue, diz lá o autor, que verteu no Calvário, é o símbolo do seu amor sem limites, né? O amor de Jesus sem limites é o sangue derramado no Calvário. E aí no versículo 29, termina assim, tem o 20 e o 30. O 29 diz assim: mas digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da vida, até aquele dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. E no 30, e cantando hinos saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o que Jesus quis dizer? Que com a prisão, ele já sabia, com o seu sacrifício, a vida em comum com todos tinha até então, até aquele momento, vai ficar rompida, Mas o Mestre irá para o plano espiritual e os discípulos se espalhariam pelo mundo, pregando o Evangelho, cumprindo a missão. E quando o trabalho na Terra, aqui na Terra, tivesse terminado, é que eles iriam se reunir com Jesus na pátria espiritual e voltariam juntos à vida em comum.